Bom dia! Começando a nossa aula de número 142. Hoje nós estamos finalizando o nosso estudo sobre os hábitos para ser uma mulher sábia, tá? E hoje eu deixei por último o hábito que eu, Pri, considero o mais importante de todos, pra gente viver realmente uma vida sábia, tá? Você que tá aqui ao vivo comigo, por favor, fala se você tá me vendo e me ouvindo bem. E você que tá assistindo o replay desse vídeo, preciso que você faça duas coisas muito importantes, tá? Deixa o seu like aqui nesse vídeo e se inscreve aqui no nosso canal do YouTube, tá bom? Bom dia, Cantídia. Bom dia, Manu. Daisa, Flaviane. Quem mais tá aqui? Deixa eu ver. Darlene, Sabrina, Gi, Tereza, Fabi, Cibele. Fala pra mim, tá? Se você tá conseguindo ver tudo certinho, ó. Cantídia disse que já tá tudo ok. Então, bora lá, ó. Você que tá aqui ao vivo comigo, tá? Já vamos fazer o seguinte, vamos clicar aqui nesse avião e chama pelo menos 10 amigas suas, tá? Pra virem aqui, ó. Cantídia é rápida, diz que já tá compartilhando. Ô, coisa boa. Bom dia, deixa eu ver o quê? Daisa, Delane, Poliana, Cíntia, S. Variane, Letícia, Josi, ó. Josi disse que tá tudo ok. Bom dia, Julie. Flaviane, Sabrina. Olha só, você que tá aqui comigo ao vivo, fala pra mim também se você é aluna novata ou se você é aluna veterana, tá bom? Bom dia, Vivi, Letícia, Ana. Coloca aí pra mim nos comentários, tá? Pri, sou aluna novata. Quem é aluna novata? Quem tá aqui pela primeira vez, tá? Jane, bom dia. Vitória. Aline também, Carolina, fala pra mim, vai, coloca aí nos comentários, ó, Vivi já começou, puxou o bonde, rápida. Vivi é veterana, coloca aí. Você que é novata, que tá aqui pela primeira vez, né, seja aqui ao vivo comigo, ou também você que tá assistindo esse replay que alguma amiga mandou pra você, vou te explicar como é que funciona aqui os nossos estudos, tá? Eu sou a Pri, tá? Aqui no meu canal, o meu foco, tanto no canal, no Instagram, em tudo que a gente faz, o foco aqui, tá? É ajudar você, treinar você pra ser uma mulher mais sábia. Como que eu faço isso? Primeira coisa, tudo que a gente faz aqui, ó, é baseado na Bíblia, na palavra de Deus. Eu faço de tudo aqui, tá? O máximo possível pra não ficar dando opiniões soltas. Eu tô aqui pra explicar pra você aquilo que tá na Bíblia. E aí, os nossos treinamentos, eles acontecem como? Primeiro passo para você começar a estar comigo é estar justamente aqui nas nossas aulas gratuitas, tá? A gente tem aula aqui sempre de segunda a sexta-feira, às 10h07. Lembrando que amanhã, hoje é que dia? Peraí. Hoje é dia 23 de junho, amanhã, 24 de junho, que é uma sexta-feira, a gente não vai ter live aqui, tá? Porque eu e Tess vamos estar com as alunas do Mapa da Fonte e as alunas do workshop sobre como se comunicar com sabedoria, tá? Deixar só isso registrado para você que tá aqui ao vivo ou vendo o replay, tá certo? Então, a gente tem as nossas aulas gratuitas, tem vários estudos no meu canal do YouTube que você já pode começar. E eu e Tess estamos preparando um negócio que vocês vão amar, mas eu vou liberar ele na semana que vem. Fiquem atentos, uma surpresa maravilhosa para vocês, tá? Além disso, a gente tem os nossos cursos avançados, que são cursos que resolvem temas específicos, tá? A gente tem o mapa do tempo, que é para quem precisa se organizar. Temos o mapa da fonte, tá? Que é para quem quer aprender o passo a passo para estudar a Bíblia. Ontem eu abri uma caixinha e várias de vocês chegaram para mim e disseram assim: ai, Pri, eu não consigo entender a Bíblia, eu me frustro, eu desisto. Porque eu não consigo entender, eu leio e eu não consigo entender. Então, é justamente por isso que o Mapa da Fonte foi criado. Para ajudar mulheres que querem ser mais constantes na leitura da Bíblia, entender o que estão lendo, aplicar e ter segurança para compartilhar com outras pessoas, tá? Lá no mapa, eu explico para vocês o passo a passo para estudar a Bíblia. É um método de estudo da Bíblia, tá bom? Então, deixa eu ver, já falei. Estudos gratuitos, cursos avançados. E também tem as nossas mentorias, tá bom? Lembrando que amanhã, 16h30, tem sessão de mentoria gratuita com o senhor, meu marido, Técio Lima. Pri,
Como que eu faço para participar dessa sessão gratuita, dessa mentoria? Você precisa entrar no grupo, tá? Dele, eu vou deixar o link nos meus stories depois para você ir lá, clicar, se cadastrar e entrar no grupo do WhatsApp. É um grupo diferente dos nossos grupos de aviso, tá? Que é outra coisa. Então, bora lá. Essa semana, nós estamos estudando juntas sobre os hábitos pra gente ser uma mulher sábia. Na verdade, a gente começou esse estudo semana passada e estamos continuando ele até hoje. Já é a última aula sobre isso, tá? Antes de começar aqui a revisão do que a gente já viu, pega aí, ó, seu caderninho para você anotar os insights mais importantes. Pega também a sua Bíblia e se você entrou aqui e ainda não compartilhou, tá? Através do aviãozinho aqui com outras amigas, aproveite e faz isso agora, tá bom? Então, bora lá. A gente está estudando sobre os hábitos para se tornar uma mulher sábia. Eu expliquei para você lá desde o começo que a sabedoria, ela vem com o temor a Deus. Está lá em Provérbios capítulo 9, versículo 10. Eu expliquei sobre isso na primeira aula que a gente teve na segunda-feira da semana passada, tá? E aí, nós podemos e devemos estabelecer hábitos saudáveis na nossa vida. A qualidade da sua vida depende da qualidade dos seus hábitos. Se você está hoje plantando as sementes certas, é certo que a sua colheita vai ser boa. Se você está plantando sementes erradas, você vai colher tempestade. Ai, Pri, mas hoje, no meu dia de hoje, eu não estou tendo uma boa colheita. Pois é, você tem duas opções. Parar agora e começar a plantar as sementes certas para lá no futuro ter uma boa colheita, ou continuar tendo hábitos errados, posturas erradas. Então, a gente já viu aqui sobre falar com sabedoria, sobre ter ordem, ter constância, sobre buscar a Deus acima de todas as coisas. Coloquei aqui vários hábitos, os que eu considero, tá? Os mais importantes para você se tornar uma mulher sábia. Lembrando que o primeiro, a base de todos os hábitos é buscar a Deus acima de todas as coisas. E aí eu deixei para hoje o último hábito, aquele que é claro que a sabedoria sem esse hábito, ela não é sabedoria. E o hábito que a gente vai estudar hoje é o da obediência. Anota aí no seu caderninho. Saber o que eu preciso fazer e não fazer não é sabedoria. Não existe sabedoria na prática. Às vezes a gente confunde sabedoria com conhecimento. E o princípio de sabedoria que a gente está estudando aqui é muito baseado em Provérbios, na sabedoria do povo judeu, do povo hebreu. E para aquele povo, dentro da cultura do povo de Deus, sabedoria e prática, elas estão andando de mãos dadas. Não existe como você ser uma mulher sábia na teoria. Pri, como que você sabe disso? Porque eu já testei e não funciona. Você conhecer a Bíblia, você ler bons livros, você fazer curso, mas isso não gerar fruto, não gerar mudança na sua vida, não vai funcionar. Você vai continuar indo na rota de destruição. A diferença é que você faz isso conscientemente, porque você sabe o que precisa ser feito e não faz, tá? Então, a obediência, ela é a linguagem de amor de Deus. Anota aí no seu caderninho, tá? Quem aqui já ouviu falar das 5 linguagens do amor? Coloca aí pra mim. Eu nunca, já ouvi falar, já li o livro, não sei nem o que se trata, me explica aí, Pri. Existe um livro chamado As 5 Linguagens de Amor, que é de um pastor, tá? De um conselheiro de casamento, que ele percebeu que entre casais existem maneiras diferentes de comunicar amor, ok? Quais são essas maneiras? Palavras de afirmação, tempo de qualidade, atos de serviço, presente e toque físico. São as linguagens entre os seres humanos. Inclusive, amanhã, tá? No nosso workshop sobre como se comunicar com sabedoria, a gente não vai abordar só a questão da fala em si, das palavras, que são muito importantes. Mas um dos pontos que a gente vai ensinar para você lá dentro, mostrar para você como funciona, são as 5 linguagens do amor, tá? Você que é aluno do Mapa da Fonte, já ganhou de presente esse workshop e você também pode adquirir o workshop avulso, tá? Então, ó, Camila colocou aqui o nome do livro, As 5 Linguagens do Amor, do Gary Chapman. Ok, Pri, o que é que isso tem a ver com a aula de hoje? Tem a ver, tá? Que Deus, ele também tem a linguagem de amor dele. E para Deus não adianta você declarar o seu amor com suas palavras. Não funciona.
Para Deus, Ele quer ter tempo com a gente, tá? Ele quer sim ter tempo de qualidade, mas você só estar na presença de Deus também não funciona. Deus, Ele ama quando a gente serve a Ele. Das 5 linguagens de amor, isso é ato de serviço. Servir a Deus é servir a outras pessoas, faz parte do nosso propósito também. Mas não é assim que Deus se sente amado. E aí, né, a gente pode entregar presentes, a gente pode entregar ofertas para Deus, dizimar, ofertar, primiciar. A gente pode investir financeiramente no reino de Deus. Deus se agrada disso, mas essa não é ainda a linguagem principal do amor, que Deus se sente amado. E também a gente poderia tentar o toque físico, no momento agora ainda não tá dando, né, para fazer o toque físico com Deus. Em breve, quando Jesus voltar, e que não falta muito, vai dar pra gente dar aquele abraço, né, em Jesus, em nome de Jesus, tá? Então, a linguagem de amor de Deus é a obediência. Não adianta a gente dizer que ama a Deus, a gente servir outras pessoas, você fazer muitos trabalhos voluntários na sua igreja, você dizimar, você ofertar, você fazer muitas coisas, se você não tiver o princípio da obediência estabelecido na sua vida, não vai funcionar. Pri, mas aonde que está a base bíblica? De onde que tu tirou esse negócio? Foi da tua cabeça? Claro que não, minha gente. Foi da Bíblia. Ó, João capítulo 14, versículo 21, é a base do que a gente vai estudar aqui, tá? Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. Ó, sempre que eu falar uma coisa aqui que virar uma chavinha na sua cabeça, você vai fazer igual a Sofia, a Ju, a Marinette, tá? E vai mandar aí o símbolo do foguinho. Bora lá. João capítulo 14, versículo 21. Aqueles que aceitam os meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. Ou seja, Jesus está deixando muito claro. Ei, a pessoa que me ama de verdade, o que é discípulo de verdade, quem me segue de verdade, é aquele que obedece. Um amor a Deus que não resulta em obediência não é amor de verdade. Aí ele continua. Porque os que me amam serão amados do meu Pai, e eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Quem aqui quer ter mais revelação de Deus? Quem aqui quer entrar no seu quarto, fechar a porta e ter revelações, e o Espírito Santo falar com você, e você ter visões claras daquilo que Deus quer para a sua vida? Quem aqui deseja ter mais revelação da parte de Deus? O segredo está aqui, é no versículo 21. Você precisa amar, você precisa obedecer, Deus vai te amar e Deus vai se revelar àqueles que amam a Cristo. Como que eu amo a Cristo? Obedecendo, tá? E aí ele diz, e porque me amam, serão amados por meu Pai, eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Presta atenção, a revelação que Deus tem para você, ela é individual. Muitas vezes a gente ouve aquilo que Deus fala com outras pessoas e a gente recebe através daquilo que Deus fala. Hoje aqui você está recebendo daquilo que Deus falou comigo, Pri, e eu estou aqui compartilhando com você. Isso é muito bom. E isso é a gente viver em comunidade, a gente poder ouvir a voz de Deus através daquilo que Ele falou para outras pessoas. Mas o que Deus quer é se revelar para você pessoalmente e individualmente, tá? Deus, Ele não vai perceber o nosso amor simplesmente por músicas, serviço voluntário. Todas essas coisas fazem parte do amor de Deus. Mas se não tiver obediência, não vai funcionar, tá? A Bíblia diz que nós, enquanto igreja, nós somos a esposa do Cordeiro. Jesus, Ele é o nosso noivo. E assim como você precisa se comunicar na linguagem certa com o seu marido, para ter profundidade no seu relacionamento, para ter intimidade, para o seu casamento prosperar, você precisa se comunicar na linguagem certa com Jesus. Qual é essa linguagem, Pri? Obediência, tá? E aí, às vezes a gente fala muito disso na teoria. Ah, eu quero obedecer a Deus, eu quero obedecer a Deus. Como que eu faço? Eu aprendi, tá? Com o pastor Douglas e com a pastora Val, lá do Desescope, que a obediência a Deus, ela tem 3 Is. Anota aí que eu vou falar sobre cada um deles. Imediatamente, internamente e inteiramente. Então, bora lá. Deus chegou para você, Ele falou claramente, ou através da voz do Espírito Santo de Deus,
ou principalmente através da palavra. Às vezes vai falar com você dizendo assim: ei, vai ali naquela irmã e ora por ela. Ei, aquela pessoa ali precisa de um abraço. Não se preocupe, gente. Satanás, ele nunca vai soprar no seu ouvido para você fazer algo que agrade a Deus. Provavelmente é o próprio Espírito Santo falando com você. Ei, aquela irmã ali da sua igreja tá precisando de algo. Vai lá, faz um pix para ela. O Satanás, ele nunca vai mandar você entregar dinheiro na vida de alguém. Isso acontece? Acontece. Mas a maneira também mais segura da gente ouvir a voz de Deus, conferir se aquilo que está sendo latente no nosso coração é a vontade de Deus, são as escrituras. Deus nunca vai falar algo conosco, tá? Que não esteja registrado na Bíblia. Ei, vai lá, fala, né? Digamos que você escute uma voz que diz assim: ei, vai lá, devolve na mesma moeda, faz no mesmo troco daquilo que aquela pessoa fez. Gente, é óbvio que isso não é Deus falando com você, tá? É a sua carne, é o seu pecado. Então, a nossa obediência a Deus, ela tem 3 isso. Primeiro, imediatamente. Pare de procrastinar aquilo que Deus mandou você fazer. Quem é infiel em coisas pequenas jamais receberá a revelação de coisas maiores. Tem gente que Deus já disse assim: ei, fulano, acorda mais cedo, quero ter tempo com você, eu quero orar com você, eu quero estar com você no secreto todos os dias, tal hora. E aí, a gente enrola e não faz. Ei, fulano, eu quero que você dedique tanto tempo da sua semana lá na sua igreja para ser voluntário em tal coisa. Eu quero... Deus, ele é específico, ele está trazendo ordens. Além dessas ordens, tem aquilo que está na Bíblia. Então, a gente não pode ficar colocando para depois. Imagina, você que é mãe, você vai me entender. Quando você diz para o seu filho fazer uma coisa, ele diz: eu vou já. Para você, isso conta como obediência ou desobediência? Desobediência, né? O filho vai irritando a gente. Tá, mãe, eu vou já. Eu vou já. Para a mãe, no cérebro da mãe, isso conta: ele não está me obedecendo. A gente se chateia com o nosso filho. Nós que somos imperfeitas, cobramos os nossos filhos que eles tenham uma ação de obediência. Agora imagina o Deus que é santo, que não erra, que não falha. Quando ele fala uma coisa para você e você diz assim: tá bom, Deus, eu vou já. Isso é desobediência. A nossa obediência, ela também precisa ser internamente. Como assim, Pri? Ela precisa ser de todo o coração. Qual era o problema, por exemplo, dos fariseus da época de Jesus? Eles seguiam as leis, mas o coração deles estava distante de Deus. Eles obedeciam com o intuito errado. Obedeciam para serem louvados, para parecer que é gente boa. Eu, Pri, não tenho como ter discernimento do coração de nenhuma outra pessoa se aquela obediência é uma obediência sincera ou não. A gente não consegue discernir nem o nosso próprio coração. Mas a Bíblia diz que Deus, ele esquadrinha o nosso coração. E não se preocupe. Se você está vivendo uma vida cristã para agradar outra pessoa, para ser aceito no meio, né, para conseguir, como se a sua obediência fosse fazer você conquistar um cargo, conquistar bens, conquistar alguma coisa, não vai funcionar. A obediência a Deus, nós precisamos amar a Deus de todo o coração. Quem está entendendo, coloca aí o símbolo do foguinho. Então, eu já falei de imediatamente, seja rápida em obedecer, não demore. Internamente, obedeça de coração. De novo, o exemplo dos nossos filhos. Você manda o seu filho, você pede para ele fazer alguma coisa, ele vai fazer, mas ele vai fazendo batendo os pés, com a cara amarrada. Como a minha mãe dizia aqui, que era resmungando. Talvez aí na sua cidade seja murmurando, reclamando. A criança vai fazendo, mas em vozinha baixa. O que você diz? Ei, pare. É melhor que você não faça do que fazer desse jeito, de cara fechada. Do mesmo jeito, a gente está muitas vezes fazendo as coisas no reino de Deus. Deus chamou, Deus te deu a honra, Deus me deu a honra de servir a Ele. Em algum lugar, a gente vai, mas vai reclamando. A gente faz, mas faz de cara feia. A gente faz como se estivesse fazendo um favor para Deus. Gente, vamos alinhar aqui uma coisa. Deus, ele não precisa de mim, ele não precisa de você. O fato de ele nos convidar a servir no reino dele, a obedecer à vontade dele, não é porque você é a última Coca-Cola do deserto e sem você, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, o reino de Deus, ele vai parar. Não, minha gente. Você é completamente substituível. O povo de Israel, uma nação inteira, morreu no deserto.
porque disse que não queria obedecer a Deus. Não creu na promessa, desprezou aquilo que Deus tinha. Deus disse, beleza, vocês vão andar aí 40 anos no deserto, eu vou levantar outra geração que escute a minha palavra, que decida me ouvir. Então, que na nossa vida não seja necessário que Deus levante outro no nosso lugar, porque a gente acha que está fazendo um favor para Deus. Então, quando você tem a visão certa do que é obedecer a Deus, um monte de desculpa já cai na nossa vida. Um monte de mimimi já cai, tá? Então, nós precisamos obedecer a Deus imediatamente, inteiramente e o último I, tá? Inteiramente. Escreve aí no seu caderninho. 90% não é 100%. Pri, me explica melhor. Tem gente aqui que Deus manda, né? Deus diz assim, ei, eu quero que você seja, por exemplo, vou trazer aqui uma. Eu quero que você seja fiel nos dízimos. É uma ordem, tá lá em Malaquias 3, tá em toda a Bíblia. Lá em Abraão, Abraão já era dizimista. Aí você pega e diz assim, ai, legal, Deus quer que eu dê uma parte do meu dinheiro, mas eu vou dar 5%. Não, mas eu vou fazer assim, eu vou pegar o meu dízimo, eu vou converter em cesta básica. Ei, obedecer pela metade é desobediência. Deus, ele diz lá na Bíblia, ei, mulher, seja sujeita ao seu marido, seja submisso. Ei, marido, trate a sua mulher bem. Ai, não, eu vou obedecer o meu marido, eu vou honrar ele fora de casa. Dentro de casa eu vou fazer do meu jeito, do jeito que eu quero, tá? Então, não vai funcionar. A nossa obediência a Deus deve ser por inteiro. Lá em Tiago, capítulo 3, versículo 17, ele vai dizer o seguinte, tá? Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Saber o que deve ser feito, tá? Mas não fazer, isso é pecado. Então, o nome desse tipo de pecado é pecado de omissão. Você sabe que você deve obedecer a Deus em determinada área da sua vida. Financeira, com o seu marido, no cuidado dos seus filhos, lá no seu trabalho, dando a outra face, perdoando. Eu sei que eu devo fazer e eu não faço, eu estou pecando. E Pri, qual é um exemplo claro disso que está desenhado na Bíblia, tá? Sobre alguém que obedeceu a Deus em parte. O maior exemplo, tá, gente? É 1 Samuel, capítulo 15, tá? O capítulo inteiro, ele vai falar de um homem que foi escolhido por Deus. Imagina, você ser uma mulher ungida por Deus, levantada por Deus para governar uma nação. Deus te dá tudo que você precisava. Deus te dá coragem, Deus te dá a sabedoria. Deus coloca um profeta, um mentor na sua vida para te guiar. E porque você decide fazer só a metade do que Deus te mandou, você perde tudo. O nome desse homem é Saul, tá? E lá em 1 Samuel capítulo 15, eu vou só contextualizar aqui para você entender. Deus chegou para Saul e disse assim, Saul, o reino tá dando certo, tá ficando tudo top, você tá conquistando, tá levantando, tá? E aí agora, Saul, eu quero usar você para cumprir um decreto que eu dei lá na época de Moisés contra os amalequitas. Acompanhe o raciocínio para você entender. Tá? E aí Deus chegou através de Samuel, disse para Saul, olha, você vai lá, vai lutar contra a nação dos amalequitas, que foi um povo que foi covarde contra o povo de Israel. O que foi que os amalequitas fizeram, Pri? Quando o povo estava saindo, caminhando pelo deserto, depois de atravessarem o Mar Vermelho, o povo estava cansado, fadigado. Eles vieram por trás e atacaram os que estavam na retaguarda do povo, ou seja, os mais fracos, os mais velhos e os que andavam mais lento. Os amalequitas, eles foram covardes e nessa postura, eles se tornaram inimigos do povo, inimigos de Deus. Porque a promessa que Deus fez para Abraão foi, Abraão, quem te abençoar, eu vou te abençoar, e quem te amaldiçoar, eu vou te amaldiçoar. Então, eles foram contra os descendentes de Abraão, certo? Acompanha o raciocínio. O tempo passou, séculos e séculos passaram, e Deus chegou e disse assim, está na hora de acertar as contas com os amalequitas. A promessa, o decreto que eu dei foi que eles seriam completamente destruídos. Saul, meu ungido, tá lá. Saul é meu brother, fui eu que coloquei ele lá. Saul é um homem, né, que tá lá, tá me obedecendo.
Vou falar com Saul e o Saul vai resolver. Aí Deus fala com Samuel, que era o profeta. Samuel fala com Saul. Saul, você vai lá, vai fazer guerra contra os amalequitas, explica tudo direitinho. E tem uma coisa que é muito clara na ordem de Deus. Saul, ele deveria destruir todos. Os homens, as mulheres, as crianças, os animais, ovelhinhas, tudo que pertencesse aos amalequitas, eles deveriam destruir. Eles não poderiam ficar com nada, tá? A explicação sobre isso é um pouco mais longa, não vai dar tempo para falar na aula de hoje. O foco aqui é a ordem que Saul recebeu e o que foi que ele fez. Aí Saul, leve serelepe, foi lá, o que que ele fez? Matou a galera toda, mas deixou o melhor dos bois, o melhor das ovelhas e deixou o rei, Agag, grava esse nome, deixou o rei vivo. Aí Samuel chega lá para conferir o que estava acontecendo. Quando Samuel chega, Deus deu uma ordem, Samuel chegou e disse, valha, não tem nada, não está feito aqui o que Deus mandou fazer. Aí olha o que Deus usa o profeta Samuel para dizer para Saul. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 18 a 23. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 18 a 23. O Senhor o enviou a este caminho, a este propósito e disse, vá e destrua totalmente, se você está com a sua Bíblia aberta, circula aí, totalmente esses pecadores, os amalequitas, e lute contra eles até exterminá-los. Versículo 19. Por que é então que você não deu ouvidos à voz do Senhor, mas se lançou, ou seja, pegou para você o despojo e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Ei, você dá para Deus só aquilo que é fácil e aquilo que é precioso para você, você ficar guardando aí, é pecado. Foi isso que Saul fez. Deus disse para ele, Saul, eu quero tudo. Saul entregou só uma parte, guardou o melhor, ficou segurando o melhor na mão dele. Versículo 20. Aí olha a cara de pau da resposta de Saul. E eu não estou aqui na postura de tripudiar de Saul, porque eu e você, nós somos iguaizinhas a Saul. Não tem... Gente, sinceramente, na maioria das vezes, 90%, a gente é igual a Saul. Aí Saul disse a Samuel, pelo contrário, tipo assim, não, Samuel, eu obedeci sim. Olha só, eu dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Eu trouxe Agag, o rei de Amaleque, e destruí totalmente os amalequitas. Gente, Samuel está dizendo uma coisa, Saul está dizendo que obedeceu e dizendo outra. Nos tempos de hoje, o que é isso? A pessoa, ela lê a Bíblia, ela estuda a Bíblia, mas ela distorce a palavra de Deus. Ela contorce, ela faz malabarismos. Ela quer que a Bíblia caiba na rotina dela e não que ela se molde a palavra de Deus. Então é nisso que nós somos iguais a Saul. Mas Saul, ele não está satisfeito. Ele ainda piora a situação dele, tá? Versículo 21, tem um mais. Olha a desculpa aí de Saul. Mas o povo, ele tá o quê? Terceirizando a culpa dele. Ele era o líder, ele era o rei, era ele quem dizia, era uma monarquia, não era uma democracia. Numa monarquia, manda quem pode, obedece quem tem juízo. O rei mandava, a galera obedecia. Mas o que é que ele disse? Mas o povo pegou o despojo das ovelhas e bois, o melhor que estava destinado à destruição, para oferecer ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Gente, tem vários erros aqui na fala de Saul. Vamos lá. Distorceu aquilo que Deus falou, deu desculpa, terceirizou a culpa para outras pessoas e usou a oferta, aquilo que ele ia entregar a Deus financeiramente, como se fosse uma desculpa para o pecado dele. É tipo assim, eu dizer assim, não, Deus, eu joguei na Mega Sena, eu ganhei esses milhões aqui, num jogo que não é bom porque é um jogo de azar, mas assim, Deus, não se preocupa, tá? Eu vou dar o meu dízimo. Não, Deus, eu soneguei imposto lá no meu trabalho, eu fiz errado, eu enrolei uma pessoa, mas eu vou dar uma oferta boa para a igreja e vai dar tudo certo. Não, não vai dar tudo certo. Nós precisamos viver de acordo com a palavra de Deus. E tem uma coisa que eu aprendi com os meus pastores lá na igreja. Quem é bom de desculpas nunca vai ser bom em se arrepender. E sem arrependimento você não consegue ter um relacionamento de verdade com Deus. Quem é bom em desculpas é péssimo em obedecer.
nunca vai sair do lugar. Aí, lá vem a resposta de Samuel, versículo 22. Porém, Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e em sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Samuel está dizendo assim: ei, Saul, tu acha mesmo que Deus tem mais prazer que tu venha aqui com essa cara de pau entregar dízimo e oferta, sendo que o teu coração está desobediente ante Deus? Saul, você acha mesmo que Deus vai aceitar esse jejum, esse sacrifício que você está fazendo em nome dele? Se o seu coração é um coração rebelde, desobediente, a gente precisa prestar atenção. O nosso coração, ele precisa obedecer a Deus inteiramente. Aí Samuel continua: eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Pri, com esse exemplo você está dizendo que eu não devo dizimar? Não. Eu estou dizendo que você deve dizimar e obedecer. Que você deve ofertar, que você deve servir na sua igreja e obedecer os outros princípios. Você deve cumprir aquilo que Deus te fala e amar Deus acima de todas as coisas. Aí, o pior vem no versículo 23, que é nesse aqui, que o tapa, a chinelada vem forte em mim e em você. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria. Vou parar aqui. Todas as vezes que eu e você agimos com rebeldia contra Deus, contra os nossos líderes, contra as autoridades que Deus colocou sobre a nossa vida, nós estamos praticando o pecado da feitiçaria. É a mesma coisa. É a mesma coisa que você ir lá no terreiro e bater tambor. O seu pastor fala uma coisa pra você, você olha na cara dele, finge que vai fazer, sai e sai falando mal, sai e sai fazendo o contrário, isso é rebeldia. O seu marido, que é o cabeça, que é o líder da sua casa, o representante, a figura de Cristo dentro do seu lar. Quando você desonra ele, quando você se rebela contra ele, você está cometendo um pecado igual ao da feitiçaria. Ai, Pri, que pesado, eu achei que eu vim aqui e ia receber uma palavra da parte de Deus. Pois é, tá na Bíblia, é da parte de Deus. Então, quando a gente deixa o espírito da rebelião entrar no nosso coração, nós cometemos o pecado da feitiçaria. Quem está acompanhando aí o raciocínio, tá? Aí, mas não para não, ele continua. E a obstinação é como a idolatria e os cultos ao lar. Pri, o que é obstinação? É eu seguir no caminho que eu quero, porque eu quero, fazendo do meu jeito e não ouvir o coração de Deus. Uma pessoa obstinada é aquela que enfia um negócio na cabeça dela e ela vai. Enquanto ela não achar um muro, um poste na frente dela, ela não vai parar. Então, a gente precisa entender o seguinte: Saul, ele foi escolhido por Deus. Saul, ele tinha oportunidade de obedecer, mas ele decidiu ter um coração obstinado. E a prova que o coração dele era obstinado era o quê? Quando ele foi confrontado, ele disse: ó, não aceito. A prova que o meu coração e o seu coração é um coração obstinado é quando os nossos pastores, seja numa mensagem, seja numa mentoria, os nossos discipuladores, os nossos líderes, o seu pai, a sua mãe, alguém que é autoridade sobre a sua vida, senta com você para corrigir você e você não aceita. Eu, Pri, já fui uma pessoa com o coração orgulhoso e obstinado. Só fazia o que eu queria, na hora que eu queria, do jeito que eu queria. Resultado, dei de cara com a parede. Por quê? Porque a obstinação é como o pecado da idolatria. E aí, não está aqui nesse versículo, mas se você leu Êxodo, se você leu Levítico, qual é a pena imediata para quem é idólatra, para quem é feiticeiro, dentro da palavra de Deus, dentro dos mandamentos? É a morte. Ai, Pri, quer dizer que se eu me rebelar vai cair um raio da minha cabeça e vai me fulminar? Não. Quer dizer que pouco a pouco você vai morrendo espiritualmente. O seu coração vai ficando endurecido. E aí o Espírito Santo não vai acessando mais, não vai convencendo você da justiça, do juízo e do pecado. A prova disso é Saul, tá? E aí Samuel, ele termina a sentença de Saul dizendo: por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também o Senhor lhe rejeitou como rei. Então Saul, ele rejeitou a ordem de Deus, ele perdeu a posição que Deus tinha colocado. Ou seja, ele perdeu o trono, teve um destino de morte, destruiu o futuro dos filhos dele, quando eu e você
nós não obedecemos a Deus, a gente está trazendo morte para a nossa vida, porque o salário do pecado é a morte. E nós estamos trazendo morte, sementes de morte para a nossa descendência. Todos os filhos, todos os descendentes de Saul morreram, com exceção de Mefibosete. Foi o que sobrou, tá? E aí, Saul também, ele perdeu a presença de Deus, ele ficou atormentado. A Bíblia diz que depois desse episódio, Saul, ele começou a delirar, a ver as coisas erradas, a agir sem sabedoria. Ele foi ficando louco. Então, nós não podemos viver uma vida de desobediência. Ou você é do time de Jesus, que obedece, que estuda, que lê a palavra, ou você é do time da desobediência. Não existe meio termo. E aí, tem mais uma consequência aqui, que ela se manifesta lá no futuro, séculos e séculos depois. Como assim, Pri? Saul, ele desobedeceu, acabou com os filhos dele tudinho, ainda teve mais coisa, ainda piorou? Sim. Vamos comigo. Lá em Esté, capítulo 3. Eu vou ler com você o versículo 1 e você vai entender o problema grande que Saul gerou. E depois disso, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedata, Agagita. Agagita significa o quê? Descendente de Agag. Aquele rei que Saul fez o desfavor, cometeu a desobediência de deixar vivo, aquele rei saiu deixando descendentes, tá? E aí, gente, o descendente daquele rei manifestou o ódio que ele tinha do povo de Deus lá no reino da Pérsia, quando o povo de Deus estava no cativeiro. E aí, olha só, ele diz assim, e o exaltou e lhe deu um cargo mais elevado do que o de todos os oficiais que estavam com ele. Séculos depois, não dá tempo eu estudar aqui com você o livro de Esté, mas séculos depois, Amã se levanta para exterminar Israel. Um descendente de Agag se levantou para ir contra o povo de Deus e cometer, se ele tivesse conseguido, o primeiro holocausto da história, um genocídio, tá? Eu li Esté capítulo 3, versículo 1. Então, gente, aquele descendente, aquilo, tá? Que Saul deixou de terminar, Deus teve que levantar outra pessoa para terminar. E o nome dessas duas pessoas que Deus levantou foi Mardoqueu e Esté. Agora preste atenção. Se você for lá no livro de Esté e você for ler de quem é que Mardoqueu é filho e, consequentemente, a qual família a rainha Esté pertence, porque ela era sobrinha dele, vai apontar que Mardoqueu era da tribo de Benjamim, que era a tribo de Saul, descendente de Quis, que era o pai de Saul. Então, Deus, na palavra de Deus, nada está desconectado, nada está solto. Deus levantou um descendente da família de Saul para ir lá fazer aquilo que Saul não fez. Então Deus chamou Esté para concluir aquilo que Saul não foi capaz de obedecer, tá? Então qual é o tipo de pessoa que você decide ser? Você vai ser como Saul, que obedece, mas só em parte, ou você vai ser como Esté? Pri, como é ser como Esté? É você dizer assim, ei, eu corro risco de vida? Corro. Mas eu vou cumprir a vontade de Deus. E ainda que eu tenha que perecer, eu pereci. Esté é aquela que mostra o caminho de Jesus na cruz. Quem foi Jesus? Diz lá em Filipenses 2. Aquele que foi obediente até a morte e morte de cruz. Esté, ela se coloca na posição de obedecer a Deus até o fim, tá? Então, você escreve aqui para mim nos comentários. Você quer ser como Saul ou você quer ser como Esté? Coloca aí. Existem coisas práticas que eu vou colocar aqui para você obedecer a Deus. Você já entendeu a teoria, tá? Imediatamente, internamente e inteiramente. Mas eu quero trazer coisas práticas, né? Passo a passo, para você obedecer a Deus. Antes do passo a passo, alguns avisos importantes. Aproveitar, né, que tem mais gente aqui, pode ser que você não tenha visto no começo. Bora lá. Amanhã nós não vamos ter aula aqui no Instagram. Por quê, Pri? Porque eu e Técio, nós vamos estar na Masterclass sobre como falar com sabedoria. Essa Masterclass é para quem comprou só a Masterclass. Ela é R$ 49,90, super barato, tá? Para você que quer se comunicar melhor com seu marido, estabelecer paz, alcançar o coração do seu marido, dos seus filhos, amanhã você vai entender exatamente como que faz isso, certo?
Segundo aviso, tá? Alunos do Mapa da Fonte, não se inscrevam, vocês já ganharam a Masterclass de presente. Pri, se eu entrar hoje no Mapa da Fonte, dá tempo eu ganhar a Masterclass de presente? Dá sim, você só tem que ser ágil, tá? Além disso, o Mapa da Fonte a gente está tendo mentoria semanal para tirar a dúvida das alunas e tem o cupom especial para você que entrar no Mapa da Fonte hoje. Se você entrar amanhã, você já vai ter perdido a Masterclass ao vivo, tá bom? Vai conseguir ver a gravação, mas não é a mesma coisa que está lá no ao vivo, ok? Então, bora lá. Como que eu faço para obedecer a Deus? Pri, como que eu faço? Eu tô aqui assim, eu decidi ser como Esté, eu coloquei aqui nos comentários, mas tem horas que eu olho pra minha vida, eu sou igual a Saul, porque tem horas que eu não sei nem o que é que Deus quer da minha vida, tá? Então, bora lá. Como obedecer a Deus? Primeira coisa, tá? Nós não somos capazes de fazer isso sozinha. Você, com o seu esforço, né, com a sua força de vontade, jamais vai conseguir obedecer a Deus completamente. Nós precisamos do Espírito Santo. A Bíblia diz que é Ele, Deus, que gera em nós o querer e o efetuar. Ele vai gerar dentro do nosso coração a vontade e o fazer, tá? Nós precisamos do Espírito Santo agindo na nossa vida. Pri, e como que eu dou espaço para o Espírito Santo agir na minha vida? Segundo passo, tendo mais intimidade com Deus. Você precisa ter comunhão com Deus. Você precisa buscar Deus, ter intimidade. Aí lembra do que eu sempre falo aqui para você. Intimidade, a gente não constrói na reunião de oração, a gente não constrói no culto dia de domingo, no culto de doutrina, na escola bíblica. Esses lugares são lugares em que a gente tem comunhão com outras pessoas, em que a gente cultua a Deus. Intimidade você constrói no secreto. A sua intimidade, por exemplo, com o seu marido. Aquele momento que vocês se conectam, que vocês conversam, que existe uma conversa profunda, ela não é no meio de todo mundo. É às vezes ali, no jantar, né? Num tempo a sós. Você precisa ter tempo a sós e diariamente com Deus. Você não pode, por exemplo, a gente não pode deixar para falar com o nosso marido só quando a gente tem vontade. Né? A gente tem que estar lá todos os dias alimentando o nosso relacionamento. Assim precisa ser o nosso relacionamento com Deus. A gente precisa também de uma vida de oração. Pri, por que eu preciso de oração? Porque a oração é a ferramenta que Deus usa para moldar o nosso coração à vontade dele. Você ora, tá? E Deus ele vai alinhando o seu coração para cumprir a vontade de Deus. E o último item, deixa eu revisar aqui com vocês. Nós não somos capazes sozinhos, nós precisamos do Espírito Santo, parte 1. Parte 2, comunhão, ter intimidade diária com Deus. 3, uma vida de oração. Pri, eu não sei como orar. Orar é conversar com Deus. Sentou, chegou, orou. Deus, eu tô me sentindo assim, tá acontecendo isso. Por favor, me ajuda a ter ideia nisso. Nisso eu quero te agradecer por isso, por isso, por isso. Eu quero me arrepender por tal coisa que eu fiz. O Espírito Santo vai conduzindo você na oração, tá bom? E a última coisa, não menos importante, nós precisamos estudar a Bíblia. Você viu que tudo que eu expliquei para você na aula de hoje está baseado na palavra de Deus. Se eu, Pri, não tivesse parado para estudar 1 Samuel, parado para estudar Esté, olhado a conexão que tem entre os textos, investigado, pesquisado, mergulhado na Bíblia, eu não teria chegado a esse entendimento para compartilhar com você. Só que como eu falei aqui, em um momento da nossa aula, Deus, ele quer relacionamento individual. Ele não quer que você fique dependendo de outras pessoas para entender a Bíblia. Deus, ele quer se revelar pessoalmente a você. E aí, ele já derramou o Espírito Santo, ele já colocou o Espírito Santo dentro do seu coração. E a Bíblia diz que ele é o nosso mestre e que ele nos ensina todas as coisas. Amém? Ótimo. Então, a gente já tem 99,9%. Só que a gente precisa dar espaço para o Espírito Santo de Deus mostrar. Como que o Espírito Santo de Deus vai trazer uma revelação acerca de algo da palavra de Deus se a sua Bíblia está fechada? Como que o Espírito Santo vai trazer profundidade no seu relacionamento com Deus se a sua vida espiritual é rasa? Então, nós precisamos mergulhar mais profundo em Deus. Nós precisamos estudar a Bíblia.
Ai, Pri, mas eu não sei por onde começar. Ai, Pri, mas eu abro, eu não entendo. Pri, socorro, não sou constante nem ler a Bíblia. É por isso que eu fiz o curso Mapa da Fonte. É o curso para quem quer ter constância na leitura, entender aquilo que está lendo, tá? E colocar em prática, obedecer. Essa aula aqui é um resumo daquilo que você vai ver dos pontos principais lá do Mapa da Fonte. Lá você entende como que com a Bíblia e com a oração eu leio, eu estudo, eu entendo, eu coloco em prática e mais, eu compartilho, eu dou frutos para outras pessoas, tá bom? Você que quer entrar no Mapa da Fonte, aproveita que hoje é o último dia para você entrar no mapa e ganhar de presente a Masterclass, tá bom? Ai, Pri, eu vou entrar amanhã. Glória a Deus, mas aí você não vai mais ganhar essa Masterclass de presente que a gente vai ter amanhã, tá bom? Vou ficar quietinha para fazer o print. Ó, Celeste falou que hoje é aniversário da Luísa. Lu, meu amor, parabéns, trabalha na melhor papelaria do mundo, que é a I Love Pen. Nossa casa te ama muito, Lu, que é a Luísa, né? Deus te abençoe, tá bom? Vamos tirar o nosso print. Alguém ficou com alguma dúvida da aula? Tá? Faz o print, se você tiver dúvida, coloca aí nos comentários que se der tempo eu respondo. Eita, já estourei minha hora, bora. Faz o print. Ó, gente, duas coisas. A Elis perguntou aqui, Pri, qual o valor do Mapa da Fonte? 12 parcelas de R$ 24,70 ou R$ 249 à vista. Agora, presta atenção. Tem cupom especial para o Mapa da Fonte, ele fica ainda mais barato. Para você pegar o link do cupom, é só você mandar um direct para mim, mandar uma mensagem. Pri, eu quero o cupom. Tanto você que tá aqui ao vivo comigo, como você que tá vendo essa aula gravada, tá? Me chama no direct do Instagram e diz, Pri, eu quero o cupom que eu mando para você entrar no Mapa da Fonte. Semana que vem, olha só, abri ontem uma caixinha, vocês me perguntaram, Pri, eu não consigo entender a Bíblia, eu não consigo me concentrar, eu não sei como fazer, tá? Semana que vem a gente vai ter uma série de aulas só sobre como você começar a sua leitura e o seu estudo da Bíblia na prática, tá bom? Espero você segunda-feira da semana que vem, tá? E você que é aluno do Mapa da Fonte, amanhã, 10h07, a gente tem um encontro marcado no Zoom para o nosso workshop, tá? Como falar com sabedoria. Vai ser comigo e com o Tess. A gente vai estar lá ao vivo com vocês, explicando tudo e tirando as dúvidas de vocês, tá bom? Um beijo, Deus abençoe bem muito. Ótimo, né? Ótimo restante de semana, final de semana. Segunda-feira a gente se vê aqui no Insta.